DJ. Secretário, o que de fato aconteceu entre o senhor e o prefeito da cidade? É verdade que houve um rompimento? Não, eu não chamaria de rompimento, né? Eu acho que nós temos linhas diferentes de atuação. Eu acredito nisso. E às vezes existe divergência de opiniões. Eu tenho temperamento, ele tem também, e a gente coloca em dia essas divergências. 18 anos após a emancipação de Búzios, quais são suas expectativas para o meio ambiente da cidade? Olha, eu sou até suspeito de falar sobre isso, né? A minha expectativa é de uma reversão. A gente encontrou um cenário muito complicado, né? As pessoas, os empreendedores mal acostumados, com problemas de licenciamento. A cidade com baixa estima, com baixa autoestima, com os problemas de saneamento gravíssimos que aconteciam. Um senso comum de que isso não tinha mais jeito, que era assim mesmo, né? E uma degradação que já era considerada praticamente como natural. E em todo lugar que eu ia, as pessoas falavam de Búzios, falavam, poxa, que pena que está daquele jeito, né? As coisas estão indo mal. E hoje eu acredito que a gente esteja começando a reverter o cenário. Eu tive a felicidade de conhecer grandes parceiros. Eu vou citar como exemplo a Heloísa Ribeiro Dantas, a Lolô, porque ela me deu uma verdadeira aula. Eu achava que eu conhecia as plantas nativas e ela me mostrou a riqueza, a beleza e a absoluta necessidade da gente realizar o estudo para a identificação dessas plantas, o estudo para a reprodução e depois criar um programa para implantar as plantas nativas como decorativas no nosso paisagismo. Isso é um exemplo. A gente tem um potencial muito bom na área de ecoturismo e vários setores. Secretário, Búzios sempre esteve envolvido em problemas nas questões ambientais. Sem dúvida. Quais são os pontos mais críticos em Búzios? Olha, em primeiro lugar, a questão do saneamento, né? A gente teve Bom, vou falar os pontos. O saneamento, a mentalidade de cada um tirar proveito e achando que o resto vai consertar por si só, né? E o terceiro é a gente não valorizar o patrimônio que tem. Eu falo isso porque quem salvou parte do meio ambiente de Búzios, historicamente, foi o Estado. A gente teve... A APA da Azeda foi criada quando eu era secretário, em 98. A APA da Azeda tem 140 mil metros quadrados. Depois disso, quem criou a área protegida foi a Benedita da Silva, quando foi governadora. A área do parque da APA do Pau-Brasil, em Búzios, cobria 14 milhões de metros quadrados. Se comparar com os 140 mil metros da APA da Azeda, são 100 mil vezes mais áreas protegidas. Depois veio o INDEPAC, que num gesto magnânimo do secretário, ele criou um tombamento para salvar aquele costão entre a Ferradura e a Brava. E um pedaço ali da Praia do Canto. E depois veio o Parque da Costa do Sol, onde o MINC tombou Ponta das Poças, tombou um ativo fantástico, transformando em parque. E eu acho que isso nos ajudou a salvar grande parte das manchas de vegetação e das grandes atrações que nós temos. Falta agora a gente poder utilizar essas áreas. Eu estive com o MINC, com o Firmino, e eles disponibilizaram essas áreas para serem usadas com finalidades de ecoturismo. E é óbvio que, a gente vai até falar depois, com o orçamento
gigantesco que eu recebi, não foi possível no primeiro ano a gente avançar com isso. Mas esses segmentos, esses pontos importantes, são vitais, junto com a questão do saneamento como um todo, né? A gente inclui isso, coleta seletiva, são vitais para a gente poder criar uma reversão em relação à forma como vinha evoluindo a questão ambiental em Búzios. Búzios já é maior de idade. Esse ano de 2013 completamos 18 anos. E eu queria saber, que o senhor mesmo acabou de falar sobre os avanços no município. Búzios já está preparado para ter um rumo à sustentabilidade ambiental? Olha, preparado nesse momento ainda não. Búzios vai ter... Agora, Búzios tem já assim, um ponto que eu considero que num aspecto está preparado, que é a população. O comportamento da população nessa batalha do UNA, do esgoto, o comportamento da população no dia a dia, do apoio que eu venho recebendo, eu acho que já é decisivo. Já não há mais possibilidade de haver uma reversão ao estilo de antigamente. Aqui é a terra de Malboro. Eu lembro de uma entrevista que um grande empreendedor daqui disse que dando dinheiro ele conseguia qualquer coisa na prefeitura. Lembra que saiu essa entrevista. Com certeza. Então esse momento já não existe mais. Argumentos como, não, se a gente não construir de qualquer maneira que seja, as pessoas vão invadir, isso já não acontece mais. A gente tem hoje a população já com a cabeça já mudada e com pouca tolerância com maus tratos com o meio ambiente. Essa semana agora a gente enfrentou vários problemas antigos de alagamentos no município. O que seria preciso fazer para minimizá-los ou até mesmo acabar de uma vez com todo com esse problema de alagamento na cidade? O que é preciso fazer, a gente vem fazendo. Eu, graças a Deus, conto com um excelente engenheiro sanitarista, que é o Paulo Abranches, que primeiro a gente mapeou essas áreas alagáveis. A gente mapeou também as áreas que gerarão problemas futuros. A gente tem uma área ali, depois da Praça da Rasa, a gente tem uma passagem de água que vai sair lá no cantinho da Praia Rasa, que pode anotar no seu caderno, que se não houver um trabalho preventivo, ela vai virar uma área de alagamento. Eu tenho uma bacia enorme que começa na lagoa que tem aqui perto, atrás do Greenville, e termina lá na lagoa lá da Rasa. E toda essa área escoa para o canal que está passando lá entre duas casas. Então, eu tenho na Boa Vista também problemas de alagamento futuro. Então, o que acontece? A primeira etapa é fazer o planejamento para poder dimensionar a rede coletora de águas pluviais. Eu tenho também problemas graves em Zé Gonçalves. E só que esse levantamento não adianta a gente fazer só de drenagem, a gente tem que fazer também de coleta de esgotos. Mas para você fazer o projeto de coleta de esgotos, eu vou dar o exemplo de Boa Vista. A gente essa semana que vem vai estar entrando em Boa Vista para cadastrar as pessoas. Nós temos que saber quantas pessoas moram em Boa Vista. Nós fizemos um levantamento em cima de imagens de satélite e já temos ideia de cerca de 1.300 a 1.400 casas. Eu estou falando do cenário de cerca de 4.000 pessoas, mas a gente precisa ter uma certeza. E também fazer o levantamento dos terrenos disponíveis, já para dimensionar, para ficar a tubulação. Então, hoje a gente já sabe dos problemas da Celeste da Costa, por exemplo, da Rua da Linguiça. Lá foi implantado uma tubulação que começa com 50 e termina com 30. Quando, pelo menos, deveria ter sido feito o inverso. Você começar com uma tubulação estreita e ela ir aumentando à medida que vai avançando à frente. A gente tem problemas de alagamento das sem braços, que é um problema antigo, tradicional. E essa fase de projeto, ela já está sendo concluída.
O segundo aspecto é lembrar que quem é responsável pela drenagem não é a Prolagos, é a prefeitura. Então, a gente agora tem o projeto, eu agora quero orçamento. Não é com 250 mil que eu vou fazer a drenagem da cidade. Não é com 250 mil que eu vou fazer a drenagem da cidade. Então, o orçamento tem que ser proporcional ao tamanho do problema, né? O levantamento, então, das questões de esgoto e de drenagem, a gente vem trabalhando junto. A Prolagos nos ajudou e em alguns lugares ela tem as curvas de nível, e a gente precisa das curvas de nível, da topografia, para poder fazer esse dimensionamento e buscando incessantemente recursos. Eu acho que tem que ter o recurso interno dentro da prefeitura para a gente trabalhar as questões pontuais, e temos que ter recurso externo, né? E o governo federal, ele tem recursos, e aí a gente tem que trabalhar junto com a Prolagos, junto com o governo federal, para obter o recurso para resolver o problema da cidade. Nós tivemos uma reunião com o Roma, o presidente da Prolagos, e eles falaram da ambição de tentar resolver os problemas todos de Búzios em 3 anos. É uma meta ambiciosa, porque Búzios não é só a parte da península. Búzios tem essa parte de fora da península. Além Pórtico, o famoso Além Pórtico. O famoso Além Pórtico. Isso aí. Né? Quando nós entramos na prefeitura, eu lembro que logo após, primeiro na campanha, eu fiz questão de inserir o item que era a revisão do contrato da Prolagos. Eu bati muito nisso na campanha. Eu coordenei a pesquisa de opinião, que era contínua, em 20 localidades. A primeira grande questão era a saúde, a segunda era saneamento, em seus vários aspectos. E eu fico impressionado com a dimensão que isso tem para a população, né? E após a vitória, a Prolagos sentou conosco. Eles disseram que eles tinham um projeto para Búzios todo. Quando nós fomos ver o projeto, era do pórtico para dentro, né? A isso você coloque mais um dado. Os políticos que estavam com poder, que eu vejo muita gente virou cristão novo, né? Muita gente criticando, falando da questão do esgoto, mas quem estava no poder, né, foi omisso em relação ao contrato que renovou por 30 anos a concessão. Nós fizemos levantamento, existia um investimento previsto de 4,5 milhões até 2041. Até 2041. Então, era 2,5 milhões como seriam? 4,5 milhões era o investimento previsto para até 2041. 2,5 milhões 4,5 milhões 4,5 milhões até 2041. Que isso? Que até o 2041. Era grande parte da Câmara, que está aí agora falando contra a Prolagos e não sei o que, a Câmara não renovou tanto. Era grande parte da Câmara, é a mesma praticamente, e foi a proposta pactuada com o governo Mirim. O contrato, então, renovado dessa maneira, primeiro renovar o contrato em cima do cenário que nós tínhamos, que é dantesco. Eu, quando fui secretário, eu lembro de 3 praias em próprios para banho. E agora encontrei 7 praias em próprio para banho, e no pior momento, que é o verão. Então, reverter essa situação, eu fui secretário há 15 anos. Eu alertava naquela época, eu lembro que saíram 2 entrevistas. Uma entrevista minha, e eu não era favorável à terceirização do saneamento, e uma entrevista de um outro secretário que era favorável a celebrar esse contrato, essa concessão. E a evolução é extremamente perigosa para nós. Eu considero, junto com a ocupação irregular, essa da maior das ameaças, né? E outros males que a gente
são históricos em Búzios, né? Então, hoje existe a determinação da gente encarar de frente. Não é fácil, os problemas são assim históricos, mas a gente tem muito parceiro lá fora. Búzios é o município mais viável do Brasil, pela quantidade de pessoas amigas, de parceiros que Búzios tem. Eu estive em Brasília com o presidente da FUNASA, com o vice-presidente, com a chefe de gabinete da FUNASA. E eles se mostraram totalmente interessados em buscar recursos para a nossa cidade. A gente tem um problema. A cidade tem uma concessão. Então a gente tem que buscar possibilidades de captar recursos. Uma que a FUNASA apresentou para a gente é que existe um programa da FUNASA para a área quilombola. Então a gente mapeou em cima do mapa da Fundação Palmares e fizemos o levantamento. O Paulo Abrantes fez um trabalho muito bom. E então a gente vai buscar recursos para o saneamento individual aqui na área do Cruzeiro, que é onde estão os mapas, as áreas quilombolas, e lá na Baía Formosa. Então essa pesquisa que está sendo feita na Boa Vista tem essa finalidade, porque o governo federal não dá mais dinheiro como antigamente, que o deputado ia lá e trazia o dinheiro, 10 milhões para não sei o quê. Não, eles não dão dinheiro, eles financiam o projeto. E o projeto tem um pressuposto, então tem um encadeamento. Nós tivemos que fazer nosso dever de casa, tivemos que fazer o plano municipal de saneamento, que foi esse da Seremo, excelente, na análise, excelente. Eu praticamente peguei e vou transformar ele, vou marcar uma reunião do Conselho de Bebente para a gente executar o plano, porque ele está muito bom. Teve também a Conferência Bebente, fomos obrigados a fazer, a Conferência das Cidades, que nós fizemos. Sem isso, a gente não poderia pleitear o dinheiro. Então, o nosso dever de casa nós fizemos ao longo desse ano. E agora a gente vai correr para apresentar esse trabalho. Eu contratei um especialista muito bom, que é o Sérgio. Então, acredito, até me estendi, né? Que a gente está encerrando a fase de planejamento e vamos agora correr em cima da fase de execução. A Prolagos, o novo presidente, o Roma, tem se mostrado proativo, tem se mostrado interessado. Isso não isenta eles de levarem multa em caso de erro. Eu devo dar uma multa de cerca de 50 mil por causa de uma falha que eles cometeram ali perto da estação, que está contaminando o canal da Marina. E estou exigindo eu estou exigindo que eles façam a correção imediata. Só que eles têm dificuldade de entrar com o trator por causa das chuvas, que tornaram aquilo ali um pântano. Então estão com dificuldade de entrar com o trator para refazer. Existia feito uma área que era um dique que foi rompido. Então estão com dificuldade, mas eu vou multar, que é a minha obrigação. E estou exigindo já tem um tempo que eles consertem aquele trecho ali. Muniz, 2014 está na porta. Quais serão os principais focos da Secretaria de Meio Ambiente a partir do ano que vem? Cara, saneamento, a gente trabalhar com recursos, e o saneamento tem um aspecto, tem dois lados. Tem esse lado da gente concluir os projetos e partir atrás do recurso para executar. Do outro lado, a parte de resíduo. A FUNASA também ofereceu, já vai abrir agora a carteira para as pessoas poderem protocolar projetos. Eles têm um projeto de coleta seletiva municipal, muito bom. Então a gente vai trabalhar, e a parte que eu gosto mais, que é a parte das plantas. Eu vou fazer uma parceria com o IFE e com o Jardim Botânico para a gente executar o projeto da Lolô, da Heloísa Dantas. A dissertação de mestrado dela foi sobre a vegetação nativa. Eu vou passar para você umas imagens que são impressionantes, que mostram como foi suprimida a vegetação de 93 a 2003. Agora o Sérgio, que foi contratado, fez 2013. Como foi a evolução negativa
a redução de vegetação. A gente vai começar o programa de identificação e reprodução das nossas plantas, para a gente aplicar no paisagismo, para a gente revegetar as regiões, para a gente arborizar as ruas. E isso para mim eu adoro, é a parte que eu gosto mais, é essa parte. Secretário, o crescimento de Búzios foi avassalador nesses últimos anos. Sem dúvida. Completamente desordenado. Sem dúvida. A degradação de importantes áreas de preservação, como no caso daquela casa demolida em Jeribá. Existem mais ações como essas previstas? Existem. Elas são absolutamente necessárias. Primeira grande ação, a gente está trabalhando numa unidade de conservação aqui para a Rasa. Ela vai pegar aquela baixada ali por trás da Hípica, que tem mais lagoas muito bonitas. Ela vai pegar aquela mata que dá de frente para o mar, perto da tua casa ali. Uhum. Ela vai pegar o manguezal de pedra e ela vai pegar aquela área em que eu propus durante a campanha uma grande praça, que começa nessa lagoa bonita que você viu ali, e vai terminar lá na Praça da Rasa. E esse trabalho é absolutamente necessário, que é para a gente preservar as manchas de mato que a gente ainda tem, para a gente preservar o patrimônio que é o manguezal de pedra e para a gente garantir o caminho das águas sem poluição, sem ocupação desordenada. Esse é um dado. O segundo dado é a gente reordenar a orla. E aí eu me lembro que eu estive na Câmara, os vereadores me acharam louco. Eu vi que saiu do jornal da oposição que eu estava viajando. Não estou viajando. Eu fui eleito pela população. Eu, como secretário de Meio Ambiente, sou empregado do povo. Eu tenho que zelar pelo interesse do povo. Não pelo interesse de 500 famílias de milionários, dos poderosos da ocasião. Então, quero dizer para vocês da Folha de Búzios, o seguinte: eu vou lutar pela abertura da Orla de Jeribá. Eu vou lutar pela abertura da Orla de Manguinhos. Eu vou lutar pela abertura da Orla de João Fernandes. Se eu conseguir qualquer trecho, qualquer uma delas, eu vou me sentir igual o Milton Nascimento se sentiu quando compôs Travessia. A minha vida vai ter um sentido. Meu filho já deu um sentido, meu casamento já teve um sentido. Mas eu vou ficar muito feliz de fazer isso. Graças a Deus agora a gente tem um promotor decidido, que é o promotor do Ministério Público Federal. E ele já pediu o relatório da Praia de Manguinhos e me parece que já tem uma ação na Praia de Jeribá. Ferradura, mesma coisa. E essa entrada que vai da Marina até a curva do Pórtico? Sim, o que é que tem? Aquilo ali não seria... Não, de ponta a ponta mesmo. De ponta a ponta. Ponta a ponta. Toda a frente do mar pode ser um dia aberta, né? Com a fiscalização, desde aquelas casas em cima das pedras, daquele condomínio Le Corsaire, lá no fundo, tem prédio em cima da pedra, lá embaixo. Desde ali, eu vim pegando cana de esgoto, muro, escada e avanço de muro, até a Barracuda, que tem lá um cais irregular, em cima de manguezal, casa direto, a água do mar bate direto no muro ali no final. Toda a orla, eu fiz o levantamento, nós temos uma coletânea de mais de 100 fotos. Eu vou fazer um relatório, está até demorando esse relatório, mas eu vou usar o mesmo critério que o promotor, que trabalhou no caso lá do La Plage, lá do Beach Club, usou, que é a preservação ambiental da beira da praia e da necessidade de ser criada uma orla natural nas praias. Cara, eu quero que meu filho, eu me lembro que eu fui ridicularizado pelo Felipe Lopes, que achou que eu estava aquela loucura, que aquilo não queria acontecer. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. É o que eu tenho a dizer. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu quero que meu filho me empurre na cadeira de roda. Eu vou ter o maior orgulho, cara. Eu não sou um cara orgulhoso, mas vou ficar com o maior orgulho de ter contribuído para isso. Porque isso é uma afronta à população. Por que eles têm direito? Eu estou cansado de bater em quiosqueiro. Por que eu só bato em quiosqueiro? Por que eu tenho que demolir dia 22 o quiosque do Carlindo, se do lado tem uma piscina enorme na beira da praia?
Por que o Carlinho tem menos direito que o milionário? No meio da ferradura tem uma área de cerca de 2.000 metros quadrados na beira da praia que não é do loteamento. Então interessa. Se me perguntarem, eu vou dizer que interessa ao povo de Búzios. Você vai lá, Zilma vai lá, quem estiver vendo essa entrevista vai poder ir lá num jardim lindo na beira da praia como era a ferradura. Aquela beira da praia da ferradura é uma vergonha. Nem eles vão à praia lá. Você encontra morador da ferradura de frente para o mar, é em Jeribá. Nem eles frequentam a praia lá. Secretário, para a gente finalizar aqui, na última semana o jornal Folha de Búzios denunciou um crime ambiental na Praia Rasa. E ainda não saíram os resultados dos exames, dos laudos da análise da água que foi feita. Conforme o relato dos moradores, o que de fato aconteceu na Praia Rasa de Búzios? O que foi aquilo? Eu ainda não tenho uma conclusão, uma coisa definitiva para te passar. Eu posso te dizer como foi feito o levantamento. A Zilma, você da Folha de Búzios, foram os primeiros a me falar. Depois a Bina me ligou, né, que é o ambientalista que eu adoro, que eu tenho o maior respeito. Excelente também. Excelente, excelente. Eu espero até que ela vai pular se eu ver essa entrevista. Para que ela entre para a vida pública, porque a gente precisa de gente como ela na vida pública. Mas, e fui ver. Eu, a princípio, imaginava que fosse aquela comunidade que está perigosamente aumentando a cada dia ali na Maria Joaquina. Porque ali tem um sistema de lagoas que verte para o canal que sai da boca do mundo. Eu até cheguei a falar isso com a Zilma. Falei, Zilma, eu acho que é dali. Fui lá e não era. Aí eu fui buscando a causa. Cheguei ali naquela passagem que recebe a água daquele canal, que veio lá da estação de Jardim Esperança, segundo suspeito, era a estação da Prolab. Quando eu passei lá, eu vi que também não era de lá, porque a água do canal principal do Una estava muito preta, absolutamente preta, e ia clareando à medida que avançava para lá. Não é que a água que vem lá de Jardim Esperança seja água mineral, seja uma fonte preciosa. Não, tem esgoto, tem os mesmos problemas de antes. Mas não era a causa daquela turbidez, daquela cor de água. Quando eu cheguei lá na frente e passei naquela ponte que tem em frente a 1001, rapaz, eu fiquei impressionado. O rio estava muito aumentado o volume e passava um caldo preto que fazia alguma espuma. Tinha um cheiro que não era cheiro de esgoto. E aí eu entrei subindo para o lado da grida, subindo para aquela região lá, buscando encontrar a fonte. A área é gigantesca. Rodei acho que a manhã toda e parte da tarde. Fiquei até preocupado porque eu estava utilizando recursos materiais da Secretaria de Meio Ambiente de Búzios, andando dentro de Cabo Frio. Mas como o impacto gerado atingia Cabo Frio, eu me uni ao pessoal da Marinha, me uni ao representante do INEA e ficamos buscando a causa. E eu entendi que não dava para fazer isso por terra, que a área é muito grande. E fomos todos, acho que a Bina estava junto, tinha alguns ambientalistas juntos, fomos lá a Leninha também estava junto, até a base da Marinha. E lá na base de rádio, falamos com o comandante, ele foi muito gentil, recebeu a gente muito bem, com maior educação, parabéns até a Marinha, mas ele falou que ele não tinha mando no helicóptero, que ele ia requisitar. Eu falei desse intervalo, encontrei uma equipe do meio ambiente de Cabo Frio, que me garantiu que não era a Grisa. E falei com a secretária também, que não estava no local. E nós pedimos o helicóptero ao comandante da base. E eles ficaram de me avisar. Mas eles fizeram sobrevoo sem me chamar. Acontece que eu já fui gerente da FEMA da região e conheço razoavelmente aquela área como um todo. Primeira coisa que salta à vista, não tem nenhuma fonte grande para produzir esgoto com esse volume vindo daquela região lá de cima. A fonte maior é a estação de tratamento de Jardim Esperança. Aquele acesso foi descartado. Segundo, a cor da água e a textura da água parece muito com vinhoto, né?
E que é resíduo de cana-de-açúcar. Que é resíduo da produção do álcool, de tratamento da cana-de-açúcar. Eu fiquei propenso a achar que seria vinhoto, mas ainda é uma etapa da investigação. Tudo leva a crer, em nome do bom senso. Eu não posso acusar direto a empresa por ter feito isso. Claro que não. Mas da textura. A única coisa que me fazia ficar com alguma dúvida era o cheiro, que o vinhoto tem aquele cheiro forte, característico. Mas eu entendi que se eu participasse do voo de helicóptero, eu liguei para o Firmino, e ele ficou até de tentar conseguir um helicóptero, porque o helicóptero INEA estava com problemas, e quando consertou foi ajudar nas enchentes aqui do estado todo. Mas eu coloquei para ir da urgência ambiental, da gente identificar o causador. E eles ficaram de me dar uma resposta. Vieram o pessoal de análise de água lá do Rio. Veio o André, é uma equipe muito boa, que eu respeito muito, que eu conheço pessoalmente, muito competente. Não tem compromisso com ninguém. E eles vieram, coletaram amostras. Mas me falaram que a análise físico-química leva 5 dias. Quando foi ontem, o Firmino, preocupado, eu mandei um e-mail para o Firmino. Pô, Firmino, a gente precisa dar uma resposta e rápido para isso, né? Me parece, eu coloquei, que não é esgoto, porque a gente não tem contribuinte para esse porte daquela direção. E ele me ligou para dar um retorno. Falou, Moniz, a primeira análise que nós fizemos, a DQO deu muito alto. Então deixa eu explicar. Quando é esgoto, que a gente chama de biota, aqueles micro-organismos, eles precisam de oxigênio e geram o que a gente chama tecnicamente de DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Então a demanda DBO alta é indicador de esgoto. Quando é produto químico, quem precisa de oxigênio é o produto químico e gera o que a gente chama de demanda química de oxigênio. Na primeira amostra analisada, aquelas primeiras que foram coletadas quando logo do início das denúncias, indicaram a primeira, a demanda química de oxigênio muito alta. Então tudo leva a crer, mas a gente está aguardando o resultado daquele conjunto de amostras que foram analisadas. Tudo leva a crer que seja produto químico. Mas por que é que se tem tanta cautela na apuração para chegar a uma conclusão? Cara, o dano, a extensão do dano foi muito grande. O dano causado é muito grande. Provavelmente, aquela área da Marinha, que é considerada, na minha opinião, é um dos nichos mais protegidos do estado, de Restinga, de beira de praia, vai levar uns 2 anos para ser recuperada do impacto. A área atingida é enorme. O impacto na praia foi enorme. A gente não tem nem como dimensionar o impacto na biota, próximo ao fundo, as consequências que vão acontecer daqui para frente. Essa redução drástica de oxigênio provavelmente vai matar um monte de micro-organismo. O manguezal é o útero do mar. Então, peixe pequeno, na fase inicial da vida, procura o manguezal para se abrigar. Então, esse pessoal todo morreu. A gente detonou uma geração. Então, vai caber ao órgão ambiental, e eu até conversei com o Túlio, e vou cooperar, ele me coloquei à disposição, ele aceitou, para a gente dimensionar o impacto, para poder dimensionar a multa. Eu conversei com a secretária de Cabo Frio, o teto de Cabo Frio para a multa é de 2 milhões. O teto de INEA é de 50 milhões. E eu vou propor alguma coisa nessa escala de milhões, de 20 milhões, 15 milhões. E vou sugerir ao Ministério Público Federal que esse recurso seja aplicado em monitoramento em tempo real, para a gente não ser surpreendido só quando chega no mar. E também em ações preventivas de saneamento. Por quê? Nós temos 4 grandes comunidades de ocupação irregular, irrompendo assim, de uma maneira assustadora naquela região próxima de aqui, Maria Joaquina, e ali ao lado da Meiúna tem 3, tem uma na Maria Joaquina, e tem 3 ao lado da Meiúna, que vão jogar muito esgoto no Rio Muna.
Então, a gente precisa fazer ação preventiva e não chegar depois. Não adianta chegar na hora que tiver barraco, tendo que passar um cano por uma rua que não passa o caminhão. Então, mas a gente precisa aguardar o resultado das análises químicas para a gente ter uma posição definitiva, para poder ter uma conclusão, para seguramente dizer, olha, é isso e aquilo. Eu já me surpreendi muito e dou meu exemplo. No primeiro instante eu achei que era esgoto. Eu lembro que eu falei com a Bina e falei com a Zilma em off, falei, cara, deve ser daquela comunidade ali da Maria Joaquim, que não era. Então não adianta a gente sacar a arma e atirar assim que a gente vê o primeiro voo. Lógico. A gente tem que ser responsável, tem que fazer um processo de investigação. Agora, esse é o primeiro momento de vários que virão para frente se a gente não tiver a olhar para a bacia toda do Una. Porque a industrialização da Baixada Litorânea é um fato. Vocês vão ver daqui a 10 anos que a gente vai ficar desesperado com a quantidade de indústrias que vão se instalar nessa região. Beira de estrada fica entre dois grandes eixos, fica entre Macaé, que vai estar trabalhando pré-sal a toda, Porto do Açu lá em cima, aqui perto Arraial do Cabo. O aeroporto de Cabo Frio já é o segundo em movimento de helicóptero do Brasil, então é o aeroporto offshore. Arraial do Cabo, o Estado comprou mais de 10 mil metros quadrados, vai fazer um distrito industrial. Porto de Maricá, Comperj, tudo isso é mega. Tudo isso vai transformar essa região em uma região industrial. E os detritos vão para onde? Exatamente. Então a gente precisa ter monitoramento e ações preventivas de planejamento. Com certeza. E agora que a gente... Então, a minha sugestão é que o de caso encontrado, o autor, né, desse despejo, ele vai ter que ser severamente multado, e a minha sugestão ao promotor é que isso seja trabalhado dentro desse âmbito um TAC para aplicação imediata. A ação judicial, judicializar isso, prorroga ad infinitum e não acontece nada. Mas o TAC é uma maneira de agilizar e a gente trabalhar para que não aconteçam daqui para frente situações semelhantes a essa. Secretário, a gente tinha falado que seria a última pergunta, mas tem a última agora. Não tá. Semana passada saiu uma charge sua em um jornal local de Búzios. E aí? Olha, primeiro eu quero dizer que é uma injustiça comigo. Eu sou tão perfumado, quem me conhece sabe disso. Eu sou tão cheiroso, achei que era... Olha, tirando o bom humor, tem alguns pontos que são interessantes analisar. Primeiro, que o jornal é de apoio do governo. E isso eu afirmo e acho interessante pontuar. O jornal é de apoio ao governo. Estranho, achei estranho. Segundo, que eu fiquei até preocupado, é a violência. É a violência. Quem será que eu estou incomodando tanto para eu me tornar o alvo preferencial do jornal? Eu estou incomodando alguém muito poderoso, que agiu de uma violência contra mim, que eu fiquei até preocupado. Eu espero que eles não partam a violência física, que fiquem só nesse âmbito da violência intelectual. Se bem que eu nem chamaria de intelectual, que eu achei uma ação burra. Porque até para você atingir o outro, você tem que ser elegante. A eficiência está na elegância. Então, qual foi o resultado dessa charge? Eu recebi solidariedade do doutor Marcelo, da doutora, da juíza, de todo mundo, de pastores, do padre, dos amigos, do transeunte, todos me procuraram quando encontravam comigo, chocados com a violência, né? Então, se a intenção era me atingir, eu achei que houve pouca inteligência na ação, porque o tiro saiu pela culatra, não me atingiu. Então toda aquela caca lá que eles botaram acabou cobrindo quem estava com a intenção de me atingir. Mas eu fico preocupado só nesse aspecto. Eu achei muito violento, muito violento. Eu até lembro que eu assisti uma palestra de um perito criminal, que ele dizia que você sabe quando o crime
de vingança, quando é emocional, porque dá tiro no rosto, porque quer desfigurar outra pessoa. Eu achei, por isso que eu senti um toque de violência. Eles tentaram ser bem-humorados, fazer graça, mas foi tão violento que as pessoas não entenderam como sendo uma charge. Entenderam? Eu até soube que agora o novo número do jornal continuou me atacando. Então eu fico pensando, a quem interessaria isso? Acho que a população tem que perguntar por quê. E para mim é uma forma de elogio. Eu acho que dependendo de quem parte a agressão contra você, se transforma num elogio, né? Quem banca isso? Alguém está bancando. Alguém poderoso, com recurso. Quem banca isso? Quem está bancando isso? Essa é a grande pergunta que a população deve fazer. Então, olha, se eu continuar sofrendo esses ataques, agora me dirigindo aí se eu continuar sofrendo esses ataques, leiam que eu continuo incomodando a interesses que são contrários a você, morador de Búzios. Eles estão querendo me atingir de todas as maneiras. Eles acham que a população ainda acredita nesse tipo de campanha. Mas a população de Búzios mudou. A população de Búzios hoje gosta de quem faz o que tem que ser feito. A população de Búzios hoje não está mais ligada em eventos, em puxa-sacos, naquela coisa da mídia vendida e comprometida. A população de Búzios hoje acredita em quem divulga a verdade. Então, se um dia o Folha de Búzios me atacar, é porque eu estou errado. Eu venho e reconheço, falo com vocês. E daremos o maior espaço de direito de resposta, porque o nosso comprometimento da equipe do jornalismo Folha de Búzios é fazer sempre um jornalismo como deve ser. E aproveitamos também o ensejo de agradecer essa entrevista maravilhosa para a gente, secretário e vice-prefeito de Armação dos Búzios, Carlos Muniz. Muito obrigado. Para complementar, é dizer que eu fui procurado por outros jornais para dar resposta. E eu agradeço a todos eles que me procuraram, achei gentil da parte deles, mas eu fiz questão de dar entrevista para vocês, porque é o jornal em que eu me sinto mais à vontade, a equipe que eu me sinto mais à vontade. Convido vocês a tomar um suco de acerola no quintal aqui de casa.